Vamos lá então. Nesse vídeo eu quero te convencer de que o foco não é um estado mental sobrenatural, não é um estado mental místico que só algumas pessoas super inteligentes conseguem atingir e é por isso que elas têm mais resultados do que as outras e por isso que elas ganham mais dinheiro do que as outras, é por isso que elas vão melhor nas provas, né, do que as outras. Não é nada disso, né? O foco, na verdade, ele é um estado mental que você consegue aprender a criar, que você consegue aprender a induzir, desde que você entenda primeiro o que ele é e segundo, aprenda a criar ele, que você aprenda a treinar, né, o seu foco de modo a conseguir manipular ele em momentos certos. E aí, de maneira muito contraintuitiva, eu também quero te mostrar que existem dois tipos de foco. Porque o que é a definição normal, né, de foco, a definição simples? As pessoas vão te dizer que o foco é quando você tem a sua atenção concentrada, direcionada em uma coisa só. Mas o foco não é só isso, né? E eu vou te provar por uma razão muito simples. Quantas vezes na sua vida você já esteve fazendo uma coisa que não tinha nada a ver, que você estava, para todas as causas e efeitos, né, completamente distraído e de repente você teve uma epifania, uma virada de chave que você falou, caralho, a resposta é isso? Como que eu nunca pensei nisso antes? E geralmente esse tipo de momento, né, esse momento de eureka, tende a acontecer no banho. Eu tenho certeza absoluta que você já passou por muitos momentos assim. Como que você explicaria isso? Você acha que é porque você é um gênio ou porque caiu uma iluminação divina do céu e aí, caralho, agora você foi iluminado pelo Espírito Santo, né? Com todo respeito ao Espírito Santo, eu sou católico e me permito fazer essas brincadeiras. Não, né? Porra, o seu cérebro, ele é muito mais complexo e muito mais inteligente do que você imagina. E o seu cérebro, ele está focado enquanto está desfocado, o que eu vou chamar ali de foco difuso. Quer dizer, enquanto existem de verdade os momentos em que você está realmente concentrado, que você está mirando em uma coisa muito específica, que é o que a maioria das pessoas dizem, existe um outro foco, que é o foco difuso. Quer dizer, você não está olhando para aquilo, mas a sua concentração está ali. É só que a sua atenção imediata está em outro lugar. Só que existe uma parte do seu cérebro, assim como eu bato muito na tecla nesse canal, de que existe uma parte sua que você não controla, que é o seu inconsciente, o seu subconsciente, você chama da maneira que você acha melhor, mas que você entende que é algo que está pensando dentro de você, aquilo está pensando sobre outras coisas, né? Aquilo calcula outras coisas. A sua capacidade de processamento visual é 100 mil vezes mais potente do que a sua capacidade de processamento verbal, por exemplo, a sua capacidade de processamento auditivo. Quer dizer, você consegue ouvir 100 vezes mais rápido uma coisa ou 100 vezes mais? Não. Né? Algumas pessoas conseguem refinar alguns sons dos outros, né? Aí isso vai se chamar de ouvido absoluto, né? Quer dizer, você saber exatamente qual que é a frequência, a nota, né? Os grandes musicistas têm isso, né? Os grandes luthiers têm isso, mas de forma geral você não consegue ouvir muito mais, pegar micro detalhes enquanto que o seu processamento visual consegue e o seu processamento mental nem se fala, né? Até hoje se faz uma estimativa muito vaga do quanto que seria necessário ter de memória para você se comparar à capacidade de processamento do ser humano, né? A capacidade de armazenamento da memória. Então o que isso prova pra gente? Prova que o foco é uma coisa que, embora num primeiro momento, de imediato, você chame de você estar completamente absorvido em uma coisa só, essa definição não dá conta do que ele realmente é. Na verdade, o foco é um estado ambíguo, né, em que você pode estar concentrado sobre uma coisa, né, você pode estar mirando uma coisa só, ao mesmo tempo você pode ter a concentração, o foco, enquanto você está distraído, vamos dizer assim, enquanto você está olhando para outra coisa. Vou te dar um segundo exemplo que vai te ajudar a ilustrar isso que eu quero dizer. Eu vou botar aqui em algum lugar na tela essa foto, que nada mais é do que o Carl Magnussen, enfim, destruiu o nome dele aqui. Gastei todo o meu gringo aqui. Basicamente, ele era uma criança na época. Para quem não sabe, ele é um dos maiores enxadristas que existe hoje, né? E que ele já derrotou o Garry Kasparov, que era considerado o grande mestre do xadrez até surgir o Carl. E nessa foto aqui, ele tinha alguns anos só. E pode reparar que nessa partida ele está olhando para trás, né? Do tabuleiro, ele está de costas. E aí você deve ter pensado, porra, mas por que ele está fazendo isso? Que falta de respeito, né, com o jogo. E não é, né? O Carl, ele tem essa capacidade de se desconcentrar, concentrado no jogo,
para permitir que nesse estado de desconcentração ou nesse foco difuso, né, nesse foco passivo, ele consiga fazer correlações mais complexas, correlações mais profundas, né? Consiga perceber jogadas que se você estiver só olhando ali, né, focado, você não consegue enxergar. Né? E é por isso que ele é um grande gênio. Quer dizer, além dele ter uma capacidade de raciocínio incrível, além dele ter uma capacidade de processamento, de prever jogadas que não tem paralelos, não tinha paralelos, né? Hoje tem surgido aí outros grandes mestres, ele ainda é um dos grandes nomes, para não dizer o grande nome do xadrez. Muito bem, por que eu estou te contando isso? Né? Porque a maioria de vocês que está assistindo esse vídeo continua insistindo na ideia de que você precisa estar sempre debruçado sobre alguma coisa para estar focado. E isso não podia estar mais distante da verdade. Eu acabei de provar para você, né, com dois exemplos, um trivial e um concreto, que o foco ele não é essa única condição em que você está ali martelando, marretando uma coisa só. Né? Aliás, muitas vezes isso é contraproducente. Né? Quantos de vocês ficam horas estudando, quantos de vocês ficam horas trabalhando, se fudendo, e aí quando vê não conseguiu tirar nada do chão, né? Não conseguiu produzir nada naquele dia, e aí fica aquela frustração no final do dia, porque você pensa, poxa, hoje o dia passou mais um dia, eu não estou mais perto do meu objetivo. Né? Eu estava concentrado, mas eu não consegui fazer nada, eu só estou exausto e eu tenho a sensação que eu não fui produtivo. É verdade. Né? Porque, como eu já falei também em outros vídeos, né, a sua capacidade de produzir é nada mais do que a sua capacidade de se concentrar multiplicado pelo tempo. É quase uma conta aritmética aqui. Né? Quanto mais concentrado você está, né, você multiplica isso por uma quantidade X de horas, mais você é produtivo, mais você rende nos estudos, mais você rende no trabalho. Existe um problema, óbvio, que existe uma limitação de horas por dia que você consegue se concentrar, e existe uma limitação de energia, né, no caso seria a concentração, né, que você consegue também dispor ao longo de um dia para ser produtivo. E é por isso que é tão difícil você ter uma produtividade infinita. Mas ao mesmo tempo que você não consegue ter uma produtividade infinita, você consegue chegar muito perto de uma produtividade muito alta. E como é que você faz isso? Você tem que abrir mão da produtividade, né, da concentração focada, do foco concentrado. E você tem que fazer como o grande gênio do xadrez faz, fazer como, na verdade, as grandes pessoas produtivas fazem. Né? E agora eu vou trazer outro exemplo que se encontra na sua vida, eu tenho certeza absoluta, porque todo mundo conhece uma pessoa assim e fica com um ódio fudido dessa pessoa, que é alguém que, de alguma maneira, pega coisas que são extremamente difíceis e fazem com uma trivialidade, com uma tranquilidade, e tem tempo livre, né? Geralmente tem um desempenho muito bom tanto na academia, nos estudos, né? Quer dizer, quanto nos negócios, quanto no trabalho, e vive uma vida leve. O que essa pessoa faz? O que ela está fazendo essencialmente? Bom, existem os malandros, né, que geralmente não vão muito longe, que vão colar, que vão roubar trabalho dos outros, que vão procrastinar e fazer de última hora, ok? E existem as pessoas que são verdadeiramente gênios, porque a definição de gênio nada mais é do que uma pessoa que consegue ir além da curva. É uma pessoa que, eu ouvi essa definição muito bonita uma vez, né? Que é uma pessoa que ela não acerta o centro, o alvo, né? Ela acerta um ponto que ninguém consegue ver. E o gênio faz isso em termos de concentração. Existem essas pessoas que são gênios, que elas conseguem passar muito tempo, né, muitas horas no estado de foco difuso. Né? O que é o foco difuso, falando em outros termos? Né? Não é só você virar as costas para o tabuleiro enquanto o jogo está rolando. Né? É você fazer um descanso ativo, é você conseguir tirar da sua frente aquele problema, aquela coisa que está acontecendo na sua frente, né? Como se quando você vai tomar banho você tira daquilo, mas aquilo continua na sua mente. Né? Como que você faz isso em termos concretos? Muito bem. Vamos dizer que você está estudando para uma prova. Eu vou falar isso daqui porque tem muita gente que estuda no meu canal, mas foda-se, não importa, você pode estar trabalhando que é a mesma coisa. Geralmente você está muito concentrado naquilo, né? Aquilo virou o centro da sua vida, muito bem. As pessoas acham que o descanso ativo é você ligar o foda-se, ir para uma festa, ficar mamado, fazer merda e ficar de ressaca 2 dias, né? E não é verdade, né? O foco difuso ou o descanso ativo requer que você esteja concentrado, requer que você esteja ainda empenhado naquilo que você está fazendo, mas se permita que a sua atenção se desvie para uma coisa momentaneamente. E essa é a chave, né, de tudo, é você desviar a sua atenção momentaneamente.
quanto o suficiente para que o seu cérebro consiga repousar e ativar aquele estado de foco, de concentração, de foco concentrado, né, ativo, né, que vai te gastar muito mais energia. Vamos colocar isso em exemplos práticos. Me perguntaram esses dias se eu acreditava que 8 horas por dia era o suficiente para você estudar e passar numa prova de medicina. Eu acho que é suficiente, eu acho que é até demais, né? Eu até respondi isso, eu acho que é demais. Por quê? Porque 8 horas é muito tempo, você não consegue manter o foco concentrado por 8 horas. Por quê? Gasta muita energia. Vamos lembrar daquela equação que eu acabei de falar? A sua produtividade, o seu estudo é as horas que você tem, né, multiplicado pela sua concentração. Você não tem energia para gastar na concentração. Aí o que você faz? Você aumenta o número de horas, só que as suas horas por dia é limitado. O que você deveria fazer? Né? Aumentar a sua concentração focada, a densidade dela, vamos dizer assim. Né? A maneira de você fazer isso é reduz o número de horas. Reduz o número de horas que você vai fazer. Né? Ao invés de você fazer 10 horas estudando 8 horas, que era o que essa pessoa estava fazendo, que é um pseudo-estudo, na verdade, você vai estudar 4 horas, né? Mas extremamente concentrado. Né? Essas 4 horas você vai fazer de concentração ativa. O que é a concentração ativa? É você estar realmente focado no problema, olhando ali. Se você está estudando, vão ser as horas lendo, vão ser as horas realmente escrevendo. E o que é a concentração difusa, né? O foco difuso, né? É você olhar para outra coisa, ainda dentro do seu estudo, ainda dentro do seu trabalho. Então, por exemplo, se eu estou estudando física ali no momento, se eu estou estudando agora, por exemplo, ginecologia. Eu estou estudando ginecologia, eu vou desviar minha atenção, eu vou dar uma relaxada dentro, né, da medicina, dentro ainda do meu estudo. O que eu vou fazer? Eu vou estudar alguma coisa que requer menos energia, que não requer o meu foco, né, concentrado. Eu não vou fazer exercício, eu não vou ler um texto difícil, né, cabeçudo, ler um artigo. Eu vou assistir uma aula, por exemplo. Né? Ah, mas você está concentrado, você está prestando atenção. Mas é passivo, gasta menos energia. Você está no trabalho, o que você precisa fazer naquele momento que você está foco na concentração, no foco concentrado ali? Geralmente quando você está trabalhando em cima de uma planilha, você está escrevendo um projeto, você precisa entregar um prazo. Tem muito advogado que me segue, né? É quando você está trabalhando em cima de um processo, preparando um recurso, ali você está concentrado. O que você precisa fazer para ter um descanso ativo? O que você precisa fazer para ter um foco difuso ali? Você precisa fazer outras atividades. Então, de repente, você vai numa reunião, de repente você está conversando com um colega, discutindo um outro caso com um colega. É assim que você está ainda dentro, né, da sua mente ali blindada, você ainda está dentro do seu trabalho, você não foi jogar League of Legends, você não foi jogar futebol, você não foi para o bar encher a cara. Não, você está concentrado ainda. Mas você desviou momentaneamente a sua atenção do seu problema, né, objetivo, do seu problema ali naquele momento. A sua atenção ela ainda, né, está em outro lugar, mas a sua cabeça ela está pensando sobre aquilo. Como? Porque está rolando aquilo, né, no seu inconsciente, no seu subconsciente. É assim que os gênios estudam, é assim que as melhores pessoas com melhor desempenho acadêmico estudam, né? Que é diferente do que você simplesmente chutar o pau da barraca e achar que você vai curtir a vida e que isso sim é você fazer um bom descanso. Não é. Né? Você ser produtivo requer estratégia, requer plano, requer estrutura, requer você pensar tudo de maneira muito consciente. Né? Existia, né? Coitado, ele faleceu alguns anos atrás, né? Mas teve um designer brasileiro que foi quem criou o logo do Itaú, não sei se você sabia, né? Antes de ser essa coisa laranja horrorosa que é hoje, né? Ou melhor, eu não sei se ainda é laranja, amarelo e azul, né? Mas antes de ser isso era só preto, né? Porque se eu não me engano, Itaú significa pedra preta, né? Em Tupi-Guarani. Né? E quem criou isso, né, e quem baseou todo o desenho ali daquele quadradinho de Itaú foi um grande designer brasileiro chamado Alexandre Volner. E tem um documentário, né, em que ele fala exatamente sobre essa situação, como ele conheceu o Setúbal e tudo mais. E ele diz nesse documentário, eu acho muito bonito, que ele fala assim, é muito fácil você fazer qualquer merda e achar que tá bom, porque por uma força do acaso ficou bom. E isso não é inteligência, ele fala, isso não é design, né, mas eu vou transpor aqui, isso não é inteligência, porra. Né? A inteligência de verdade requer estrutura, requer você pensar, requer planejamento, requer que tudo tenha um significado muito bem pensado anteriormente, né? A priori, não a posteriori, porque a posteriori você joga qualquer merda na parede e se parecer com arte você vende um quadro, entendeu?
Enquanto a inteligência, a produtividade requer isso, requer estrutura, requer pensamento, né? E é por isso que eu estou criando o clube, né? Eu não sei se você é um novo seguidor ou, enfim, alguém que está assistindo esse vídeo no meu canal pela primeira vez, ou é um antigo, mas a ideia do clube é justamente essa, né? É criar um sistema em que tudo seja pensado. Peraí, que tem a participação do gato aqui, quem tinha pedido? É criar um sistema onde tudo isso seja pensado, onde tudo isso seja feito no mínimo detalhe para maximizar, né, o seu desempenho. Nada vai ser por acaso, a gente não vai jogar alguma coisa na parede e achar que tá bom. A gente vai fazer tudo com uma estrutura para desenvolver e poder tirar de dentro de você a melhor versão de você mesmo. Tá? O vídeo de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tenta fazer isso na sua casa, me conta aqui, né, se você conseguiu aplicar isso no seu trabalho, nos seus estudos, e a gente se vê na próxima e a gente se vê também dentro do clube em breve. Até mais!